nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Hoje celebramos São João Evangelista, o discípulo que Jesus mais amava, ou seja, esse discípulo que se sentia amado de forma especial por Jesus. Se nós olharmos bem no texto do Sagrado Evangelho, nós vamos ver que Jesus ele não faz acepção de pessoas, mas esse evangelista, esse apóstolo, que dizia de si mesmo que ele era o discípulo amado, esse discípulo, ele manifesta a experiência particular que ele teve com Cristo. Não é que Jesus amava ele mais do que os outros, mas ele se sentia mais amado do que os outros. E isso não é porque Jesus o amava mais, mas porque a experiência que ele tinha do amor de Jesus, do amor de Deus, era uma experiência profunda. E é isso que nós vemos diante do Evangelho de hoje. A experiência do amor nos faz viver uma verdadeira obediência, uma verdadeira pobreza e uma verdadeira castidade. Se nós olharmos no texto sagrado de hoje, nós vemos justamente esses três símbolos daquilo que é a correspondência do amor a Deus, ou seja, da experiência verdadeira do amor de Deus em nossa vida. A obediência nós vemos justamente diante daquilo que nós encontramos no Sagrado Evangelho, onde aqueles dois discípulos, depois que Maria Madalena fala que o corpo do Senhor não está no túmulo, aqueles dois discípulos, eles saem correndo ao encontro do túmulo. Aqui nós vemos aquilo que é a obediência ao anúncio da ressurreição. Porque quando Maria Madalena diz que o Senhor não está mais no túmulo, eles saem correndo ao encontro do Senhor. E chegando lá, João ele não entra no túmulo. Aí aqui nós vemos aquilo que é uma verdadeira pobreza, porque a obediência ela gera por si mesmo a pobreza, a simplicidade, a humildade. Porque João sabia que Pedro sempre presidia os apóstolos, sempre presidia os discípulos. Ele, por ser mais novo, ele chega primeiro ao túmulo, mas ele não entra no túmulo. Ele olha dentro do túmulo, mas espera Pedro chegar. Quando Pedro chega e entra no túmulo, depois sim ele vai entrar no túmulo. Aí nós vemos como que há uma verdadeira humildade que faz com que João reconheça o seu lugar no discipulado. E depois nós vemos a castidade, porque a obediência gera a pobreza. E a pobreza, juntamente unida à obediência, gera a castidade,
A castidade tem a ver com a pureza de coração. E nós vemos também no Evangelho de hoje esse exemplo de pureza de coração de São João Evangelista. E esse exemplo de castidade está no final do Evangelho, porque ali nós vemos muito bem quando João entra no túmulo e viu as faixas colocadas ao lado. Nós vemos como que João entrou, o texto sagrado, que é o próprio João Evangelista que escreve, vai colocar ali: ele viu e acreditou. Ou seja, ele teve a experiência de contemplar a glória de Deus. E ele ali teve uma atitude de fé, de abandono à confiança em Deus. Porque Jesus mesmo disse nas bem-aventuranças: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ou seja, João, quando viu aquelas faixas colocadas de lado, aquelas faixas que tinham sido enroladas no corpo de Jesus, e aquelas faixas estavam ali, significava que o corpo de Cristo não estava mais naquele lugar. E assim ele viu aquele sinal e acreditou. Por isso que nós vemos aqui aquilo que é a castidade, a pureza de coração. Porque a pureza de coração faz com que o ser humano fiel, o discípulo missionário, tenha uma experiência de contemplação da glória de Deus, de contemplação dessa manifestação de Deus, que é mistérica, mas ela toca profundamente o coração do discípulo missionário. E assim ele vai dando esses passos de aprofundamento nessa experiência diária com Deus. Essa é a experiência de João Evangelista. Essa deve ser a experiência de cada um de nós, que nos sentimos amados por Deus e que experimentamos esse amor de Deus na nossa vida. Sentir-se amado é justamente corresponder o amor de Deus através da obediência à fé, através da pobreza, da humildade, reconhecendo o seu próprio lugar diante do discipulado, e assim ter essa grande capacidade de contemplar o mistério de Deus, para ter uma verdadeira convicção da presença de Deus em nossa vida, e assim realmente ter a experiência de contemplar a presença de Deus que realiza a sua obra de salvação na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta. Por isso que São João é esse grande exemplo dessas 3 virtudes que podemos chamar também de conselhos evangélicos, ou seja, a regra de todo o cristão que vive o Sagrado Evangelho, que tem a Palavra de Deus, o Evangelho, como regra para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.